É, galera, essa rodada foi uma rodada muito top. Que demais! Eu dei uma mitadinha, como eu sei que 90% de vocês mitaram. Então isso é o mais importante. É todos nós sairmos felizes, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos repassar agora, fazer um videozinho da hora referente à rodada 6, pós rodada 6, e vamos dar algumas dicas aí da rodada número 7. Então não perca nenhum conteúdo nosso, fica até o final desse vídeo e bora com o boleiro para desvendar a rodada 7. Então é isso aí, galerinha. Salve, salve, seus louco maluco por Cartola. Tamo junto. Bem-vindo ao nosso canal Boleiros do Cartola 21. Eu aqui, boleirão, maluco por Cartola, lhes convido, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Venha entrando, estou abrindo aqui as nossas portas, nossos portões, portas, o que você achar melhor da nossa casa aqui, para que você entre e seja muito bem-vindo. Galera, estou muito contente. Foi uma rodada muito boa, essa rodada de número 6, né? Não dá pra negar, muita gente foi bem, mas como sempre, eu gosto de bater aquele lero, aquele papo gostoso com vocês. Então, ó, deixe aqui nos comentários aqui embaixo, eu quero saber como foi a sua rodada de número 6. Qual foi a sua mitada? Qual foi a sua pontuação? Qual foi a sua valorização? Beleza? E vamos fazer o seguinte, vamos desvendar um pouquinho sobre a rodada 7, lembrando para vocês que só teremos 9 jogos, né? O jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro já aconteceu na semana passada, foi um jogo de 1 a 1, foi um jogo adiantado, então só teremos 9 jogos. Ah, que pena, né? Não teremos Rookie nessa rodada. Mas teremos Bruno Henrique, Gabigol? Será? Será? Vamos lá, vamos desvendar isso aí. Então, antes de começar esse vídeo, vai deixando um forte like aí pra nós. Lhe convido, link vermelhinho aqui embaixo se você ainda não conhece o nosso canal. Clica, te inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação pra você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos. E vou reforçar, deixa um super like e deixe nos comentários aqui embaixo. Qualquer comentário seu é super bem-vindo, tá bom? Vou jogar aqui na tela pra vocês como foi a pontuação dos nossos times aí. Eu fiquei muito contente, galera, muito contente mesmo. Teve gente que, obviamente, fez muito mais pontuação, 100, 110, 120, mas o importante é que passamos dos 80 pontos, fizemos aí o nosso time, um dos nossos times fez 91, 77, valorizamos que eu tava buscando uma valorização para esse time e deu certo. E o mais importante de tudo para mim, eu posso fazer 20 pontos na rodada que vem, mas se vocês deixar aqui no comentário e falar, boleiro, graças às suas dicas, aos seus comentários, eu mitei. Pra mim, cara, não tem valor que pague nada, porque o que eu faço aqui, esse trabalho, é justamente para trazer conteúdos pra vocês aqui, darem sempre uma boa mitada ou manter a regularidade. Então, sem muita enrolação, vamos lá pro vídeo, que eu quero, vamos falar um pouquinho da rodada 6 e depois vamos falar da rodada 7. Vai, vamos, bora bem com o boleiro. Então é isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho da rodada de número 6. Eu sempre gosto de trazer um pós-análise aí da rodada anterior, para que a gente possa falar um pouco da próxima rodada, para a gente conseguir, né, manter as médias, que é muito importante. Então, vocês sabem que eu gosto muito de estatísticas, é por isso que eu gosto de trazer sempre alguns dados importantes aí para vocês. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do resumo então da rodada de número 6. Foram 10 jogos, 8 jogos com vencedor, 2 empates, 7 vitórias do time da casa e 1 vitória do time visitante. 5 vitórias de time com mais posse de bola e 3 vitórias de time com menos posse de bola. Foram 27 gols e olha que interessante, uma média de 2,7 gols por partida. Galera, é uma média muito alta. Você pode perceber que nós estamos tendo aí a maioria dos confrontos em torno de 2, 3 gols. Então assim, se a gente está fugindo de SG, vamos apostar em jogadores com probabilidade de pontuação, mesmo que sejam jogadores de defesa e, claro, meio-campistas ofensivos e também atacantes, porque a média de gols está sendo alta. Uma outra análise aqui que eu acho interessante, eu gosto de trazer essas coisas para vocês. Vamos lá, olha, recorrência de resultados do Campeonato Brasileiro até a nossa sexta rodada que foi que passou. Olha só, foram 60 jogos, olha o ranking aqui, que barato, né? Foram 16 jogos com de 1 a 0, 10 jogos, né, 1 a 1, 8 jogos 2 a 1, 5 jogos 2 a 2, 4 jogos 3 a 0, 4 jogos de 3 a 1, 3 jogos 0 a 0. Você vê que poucos jogos ficaram no resultado de 0 a 0, né? Então nós tivemos a maioria dos resultados sempre com placar em gols, né? 3 jogos 2 a 0, 3 jogos de 3 a 2, 2 jogos de 4 a 0 e 2 jogos de 4 a 1. Vocês viram também aqui que foram somente 4 jogos com um resultado assim de goleadas, né? Ficamos geralmente ali baseados em jogos de 2 a 3 gols por partida. Outros dados legais aqui também, ó. Clubes da Série A com mais pênaltis a favor. Então tem uma lista aí, vamos falar dos 5 primeiros, então os 5 times que mais vem tendo pênaltis. Isso é muito importante, principalmente na hora da gente escalar. E eu sempre, né, quem participa dos nossos grupos, a gente passa lá os jogos que tem a probabilidade de pênalti. Então isso aqui é um dado muito interessante e para você que gosta de estudar também, meu amigo. Olha que legal. Então nós temos aí Palmeiras em primeiro lugar, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e
Flamengo. Esses 5 primeiros times são os times que mais têm a favor aí o pênalti, tá? E olha os 5 times que menos têm pênaltis até agora. Nós temos aí o Bragantino, o Fluminense, o Santos, o Inter e o Atlético Goianiense. Então esses 5 times são os times aí que têm a decorrência de ter menos probabilidade de pênaltis nas partidas. Agora vamos falar rapidinho então dos jogos como que foi. Nós tivemos o jogo do Palmeiras contra o Bragantino. Nós demos essa vitória pro Palmeiras, deu certo o nosso palpitômetro. Lembrando, tá? Sempre o... Você vai perguntar, mas que é essa cor azul e roxa aí, boleiro e tal? Tá? Primeiro número sempre é do time da casa e o de baixo, no caso aí em roxinho, é o do time que jogou fora, tá bom? Então finalizações, Palmeiras finalizou mais, foi um jogo com bastante finalização, digamos assim. Os dois times até que praticamente finalizou igual, né? Desarme foram 12 para cada lado, defesas também foi muito parelho, 3-5, faltas cometidas muito próximo, 12-13 e passes incompletos, 70-74. Foi um jogo muito parelho na questão dos scouts. Já no jogo do Ceará e Flamengo, nós tínhamos dado aí a vitória para o Flamengo, infelizmente empatou, foi 2-2, mas falamos, tomem cuidado em fechar zaga do Flamengo que pode dar ruim, né? E olha só, finalizações, Ceará finalizou mais desarmes, né? O Flamengo teve mais desarmes, foram 26-17, defesas 2-3, faltas cometidas 18-22, passes incompletos 49-55. Já no confronto entre o nosso Galo da Massa contra o Atlético Goianiense, né, foi assim esmagador na questão de finalização. Nós falamos isso nas nossas análises e deu certo, né? Atlético Mineiro finalizou 11 contra somente 1 do Dragão. Foram 22-21 desarmes, defesas, né? Poucas defesas, vê aí como foi uma finalização somente do Atlético Goianiense, né? Não teve defesa do Galo, né? Contra 7 do Atlético Goianiense. Faltas cometidas 16-14 e passes incompletos 70-74, um número muito próximo. Já no jogo do Internacional contra o Corinthians, um jogo, né, decorrente de empate de 2-2, também foi um jogo na questão de scout, digamos falando assim, muito próximo. Foram 8 finalizações contra 10 do Corinthians, 12 desarmes contra 18 do Corinthians, 6 defesas contra 3, faltas cometidas foram 8-7 do Corinthians e passes incompleto 67 contra 54. Já no jogo do Fluminense contra o Atlético Paranaense, foi um jogo hiper bacana, gostei de assistir este jogo, né? Foi até um jogo diferenciado, foi até melhor do que eu esperava, digamos assim. Você vê que foram finalizações 9-7 para o Fluminense, desarme 15-20, o Atlético desarmou mais, defesas 2-4, faltas cometidas 12-12, passes incompleto, 64 contra 69. Foi bem parelho. Já no jogo contra o São Paulo, contra o Cuiabá, demos essa vitória para o São Paulo. Foram 16 finalizações contra somente 5 do Cuiabá. Desarmes 18-16. Foi um jogo de bastante desarme. Defesas 2 para o São Paulo, a 7 do Cuiabá. Faltas cometidas 5-14 e passes incompletos. O São Paulo errou o dobro, foram 82 contra 47 do Cuiabá. Passando para o jogo do Curitiba contra o América, foram 12 finalizações para o Curitiba contra 4 do América, desarmes 24-12, defesas, uma defesa somente do Curitiba contra 7, do América, faltas cometidas 11-23, o América foi um time muito mais faltoso, e passes incompleto foi muito próximo, 58-51. Já no jogo entre o Botafogo e o Fortaleza, foi um jogaço, finalizações 4-5, desarmes 23 para o Botafogo contra 19 do Fortaleza, defesas 3-2, faltas cometidas 14-14 e passes incompletos 67 contra 70 do Fortaleza. Já no jogo do Avaí, foi uma vitória do Juventude, né? Isso até surpreendeu aí muita gente, né? A gente imaginou-se que o Avaí iria jogar melhor, mas o Juventude jogou melhor e teve, né, essa vitória surpreendente em cima do Avaí jogando em casa. Foram 9 finalizações para o Avaí contra somente 3 do Juventude, desarme 19-13, defesa somente uma para o Avaí contra 4 do Juventude, faltas cometidas foram 18 para o Avaí, 16 para o Juventude, passes incompletos 75-58 do Juventude. E no último jogo, foi o nosso querido Goiás, que surpreendeu contra o nosso querido Peixão. Foi 1-0, finalizações 9 para o Goiás contra 14 do Santos, desarme 14-16 do Santos, defesas foi igual, 4-4, faltas cometidas 13-10, passes incompleto 57 contra 80. O Santos errou bastante nesse jogo, né? Então esses aí foram os números da rodada de número 6. Vamos lá, galera, falar da rodada de número 7. Lembrando para vocês que esse vídeo é só aquele vídeo de análise, né? A nossa análise inicial. Amanhã
Vamos trazer aquele vídeo maroto de dicas, de posição por posição, de KS e tudo mais, né? E decorrente, a gente vai fazer aquele outro vídeo de tiro curto para vocês. Nós fazemos os vídeos em sequências, mas é bom vocês assistirem todos os nossos vídeos, porque a sequência que nós sempre estamos fazendo, sempre dão resultado, é uma interligado à outra, beleza? E se você estiver gostando aí dos nossos conteúdos, vai deixando um likezão pra gente, mano e mana, deixa um like aí pra gente, fortalece o canal, te inscreva, vem fazer parte da família, é um prazer ter com vocês. E ó, e tá aí na telinha, fazer um merchanzinho rapidinho, como eu sempre faço. Quer fazer uma aposta legal? Invista aqui no canal. Por R$7 por mês você tem todos os estudos do boleiro aí na palma da sua mão, sem precisar de internet, abrir aplicativo, é tudo na palma da sua mão no grupo do WhatsApp fechado. Por apenas R$7 você vai manter a tua média. Todos os nossos participantes estão somente nos elogiando. Então, eu te convido, faz um teste, vem fazer um primeiro mês aqui com a gente, você vai gostar, tá bom? Qualquer dúvida, tem aqui embaixo no link o nosso número do WhatsApp para você participar dos nossos grupos e também vir fazer parte do nosso Boleiro States, nosso sistema de estudo. Você vai gostar, vai te ajudar, tá bom? Tamo junto e vamos que vamos. Então vamos lá, galera. Falando aí do primeiro confronto, acho um confronto bastante interessante entre o América e o Botafogo, né? Nos últimos 5 jogos, o América aí é o último de derrota para o Curitiba, mas tem uma sequência muito boa quando joga em casa, são 3 vitórias, né? E o Botafogo conseguiu vencer em casa contra o Fortaleza, né? Mas vem de uma excelente sequência, 5 jogos sem perder, sendo 3 vitórias, 2 consecutivas. Então vamos prestar atenção, lembrando que o Botafogo tem uma média muito boa quando joga fora de casa. Um jogo de decorrência muito aberta e tem assim, uma tendência muito grande para que o Botafogo vença esse jogo contra o América, tá bom? Jogo do Flamengo contra o Goiás, a gente vê que a sequência do Flamengo nos últimos 5 jogos não é legal. São 2 empates, 2 derrotas e somente uma vitória, que foi aquela contra o São Paulo lá no início do campeonato na rodada 2, tá? Flamengo na 16ª posição, vai jogar em casa, mas aí que tá a situação, né? O Goiás vem de 2 bons jogos, digamos assim, inclusive uma vitória aí contra o Santos, essa última da 6ª rodada, mas eu não vejo fazendo frente contra o Flamengo. Pode surpreender, galera? Pode sim. Jogo é jogo. Futebol é um negócio maluco. Mas pelos dados estatísticos, o Flamengo é favorito, vai jogar em casa. O problema é que o Goiás vai jogar igual jogou com o Santos ontem. Vai jogar na retranca por uma bola. Caso fizer um gol ou ganhar um pênalti, cara, vai retrancar. Isso é ruim pro Flamengo. Mas a gente sabe que o Flamengo tem possibilidades imensas de vencer esse jogo. Então, eu creio que o Flamengo vai vencer esse jogo. Pra mim, o pior cenário desse jogo é um empate aí de 0-0, 1-1, tá bom? Mas eu acho que é um jogo bacana de se apostar. Próximo jogo aí, tá? O Bragantino já foi, né? Esse jogo foi 1-1 contra o Atlético Mineiro. Nós teremos aí, vamos dar uma subidinha aqui, nós teremos um grande clássico, Corinthians e São Paulo. São Paulo não vence do Corinthians na arena aí, ó. Será que quebra o tabu? Não sei não, hein? Por mais que o São Paulo tenha vencido o último confronto, o São Paulo não tem uma boa sequência quando joga fora de casa. Isso me preocupa bastante. Já o Corinthians tem uma média muito boa, por mais que empatou com o Internacional, cara, empatou fora de casa. E foi buscar os resultados. Então o Corinthians jogou bem. O Corinthians, ele se perde um pouquinho nas suas finalizações, tá? Mas assim, é um jogo muito difícil de cravar. Eu até diria que o Corinthians tem um pequeno favoritismo por jogar dentro de casa e por ter uma sequência muito boa. Você vê que nos últimos 5 jogos foi somente uma derrota, 3 vitórias e um empate, que foi o jogo anterior. O São Paulo também vem de uma boa sequência, né? Nos últimos 5 jogos, somente uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. Pode ser que o São Paulo vença esse jogo e que esse jogo vá para empate? Com certeza, clássico é clássico. Mas se fosse para dar uma pequena probabilidade de vitória, daria para o Corinthians, por estar jogando em casa, tem um pequeno favoritismo. Jogo entre o Santos e o nosso querido Vozão. O Vozão não vem bem das pernas, né? Em 5 jogos são 3 derrotas, uma vitória lá atrás, digamos assim, foi aquela contra o Botafogo, e somente um empate. Já o Santos perdeu o último jogo fora de casa, mas lembrando, o Santos jogando em casa tem bons resultados. Os últimos resultados do Santos foram jogos bons, inclusive com placares com amplos números de gols, tá? Acho sim que o Santos tem a tendência de vencer esse jogo, tá? O Ceará é um time que joga aberto, tem a tendência, é um jogo muito interessante, principalmente para desarme, que são 2 equipes que vão trabalhar muito pelas beiradas. Então, vejo sim, probabilidade de vitória aí para o Santos. E só que eu vejo que o Ceará, se você quiser fazer uma pequena aposta, vale sim fazer uma aposta aí, tá? Nos atacantes do Ceará, beleza? Juventude e Palmeiras, né? O Palmeiras jogando aí fora de casa. Cara, bem complicado. Por mais que o Palmeiras tenha, né, 3 empates,
né, nos últimos 5 jogos e 2 vitórias, mas se você somar os últimos 5 jogos, não tem derrota. Já o Juventude só tem uma vitória, que foi a passada, e são 2 empates e 2 derrotas, mesmo jogando, né, em casa. Eu dou o voto de confiança para o Palmeiras. Vejo que o Palmeiras tem um bom elenco e tem sim uma grande probabilidade de vitória para esse jogo. E digo mais, por mais que o Juventude tenha nos surpreendido jogando fora de casa contra o Avaí, acho que o Palmeiras tem grande chance de segurar um SG contra o Juventude. Então, vamos ficar de olho nesse confronto aí, beleza? Já no próximo confronto entre Fortaleza e Fluminense, cara, complicadíssimo. Fortaleza, o último colocado nos últimos 5 jogos, não venceu, foram 4 derrotas e um empate, e está vindo de uma grande derrota para o Botafogo. Cara, lembrando também que o Fortaleza tem uma péssima pontuação jogando em casa. E o Fluminense vem de 2 jogos sem perder, entre os últimos 5 jogos foram, né, 2 empates, perdão, um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E vem de um bom jogo, viu? Esse último jogo contra o Atlético Paranaense, eu gostei do jogo do Flusão. E vejo assim, esse eu acho mais um jogo mais cara de empate, tá? Um joguinho mais cara de empate. O Fortaleza é um dos piores ataques do campeonato. Então, até por isso eu digo o seguinte, que é um jogo ali de 0-0, 1-1. Se fosse para fazer uma aposta mais ousadinha, eu colocaria o Fluminense ali um pouquinho acima, né? Não com um grande favoritismo, mas faria uma grande aposta. O que eu vejo bom para esse jogo aí é apostar nos laterais e pontas, porque são duas equipes que gostam muito de trabalhar pelas beiradas e são equipes que desarmam bastante. Então tem bastante tendência para desarme aí, tá bom? Confronto entre Atlético Goianiense e Curitiba. Veja um jogo bastante interessante. Você vê que nos últimos 5 jogos, né, o nosso querido Dragão é o penúltimo colocado, só está à frente do Fortaleza. E nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Não venceu. É uma equipe que faz pouquíssimos gols, mas uma equipe que joga bastante avançada. Isso vai dar muita probabilidade de pontuações para o time do Curitiba. Esse jogo tem cara de jogo traiçoeiro, inclusive um jogo aí de cara de empate. Mas se fosse para falar, boleiro, quem você apostaria? Eu levaria o Curitiba. Por mais que o Curitiba não tenha, né, eu não gosto do Curitiba jogando fora de casa, tá? O Curitiba não tem scouts e boas pontuações quando joga fora de casa. Mas pelo que o Atlético Goianiense vem proporcionando, acho sim que é um confronto de empate ou uma vitória, assim, digamos que magra para o Curitiba. Vamos ficar de olho nos laterais do lado esquerdo do Curitiba e lateral direito do Atlético Goianiense, tá bom? Curitiba, acho que vence esse confronto aí, tá? Jogo entre Cuiabá jogando em casa contra o Internacional. Por mais que o Internacional veio de empate contra o Corinthians em casa e vai jogar fora de casa, mas vem de 5 jogos sem perder. Foram 2 vitórias e 3 empates consecutivos. Já o Cuiabá vem de 3 jogos consecutivos sem vencer. Nos últimos 5 jogos, somente uma vitória, 3 derrotas e um empate. 2 derrotas consecutivas, mesmo jogando em casa. Acho um jogo bem complicado, bem complicado. Tem cara de empate esse jogo, mas se fosse para dar uma pequena probabilidade de vitória, eu daria pro Inter. Ah, Boleiro, só por causa que é o Inter? Não, porque o Inter vem jogando melhor que o Curitiba. Os scouts do Internacional é melhor do que o Cuiabá, tá? Logicamente, galera, tudo pode acontecer. Pode ser que o Curitiba vai lá. Perdão, galera, falei Curitiba. Cuiabá. Pode ser que o Cuiabá tenha um pênalti ao seu favor, ou faça um gol, retranque o jogo, né? E aí fique complicado por Internacional. Mas com menos chances, tá? Eu vejo um confronto bacana para se apostar no Inter. Principalmente é um jogo interessantíssimo para apostar nos meio-campistas e nos jogadores que vão jogar do lado esquerdo do Internacional, beleza? Para mim o Inter vence esse confronto aí. E falando do último jogo, é o nosso querido Furacão jogando em casa contra o Avaí. Cara, o Avaí tem uma média muito boa quando joga dentro de casa. Por mais que tenha perdido por Juventude, até a perda por Juventude tinha quase 100% de aproveitamento em casa. Mas jogando fora de casa já é outra história. Vai enfrentar uma equipe que não vem legal das pernas, né? Você vê que o Atlético, né? Inclusive o Avaí tá melhor posicionado na tabela do que o Atlético Paranaense, né? O Avaí tá em sétimo lugar e o nosso querido Furacão em 15º. Mas jogando em casa, o último jogo que o Furacão fez em casa, eu gostei do jogo, né, do Atlético Paranaense e ele venceu. Então assim, acho que dá para fazer uma aposta no nosso querido Furacão, principalmente nos laterais. Agora, é um confronto bastante complicado, porque o Avaí, mesmo jogando fora de casa e que não tenha, né, uma tendência de vencer esse jogo, vamos ficar de olho naqueles jogadores de ponta de ataque do Avaí e no atacante, porque esses 3 jogadores estão fazendo a diferença. Agora, vale ressaltar, o goleiro do Atlético
Paranaense é uma boa para rodada, os laterais e principalmente os jogadores que vão jogar do lado direito do Furacão, para mim é uma boa, tá? Tem uma carinha de jogo também traiçoeiro, um jogo ali pode ser que seja um jogo de 1-1, mas se fosse para apostar, vamos apostar aí, boleiro, vamos! 1-0 pro Atlético Paranaense, tá bom? Então é isso aí, galera. Fizemos uma análise rápida aí, só uma probabilidade, e amanhã vamos trazer aquele vídeo maroto de dicas, posição por posição, dica extra e, obviamente, aquelas análises um pouco mais aprofundadas aí, tá bom? Obrigadão, galera. Fica com Deus. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Uma excelente semana. Um beijão. Fica com Deus e fui!